Vamos ouvir a palavra do nosso Deus vivo, santo e fiel. Evangelho relatado por Marcos, o capítulo é o 11. Eu peço para os irmãos prestarem bem atenção. Eu peço para os irmãos não estarem indo no banheiro só se o irmão estiver muito apertado mesmo. Pode ir, mas se der para segurar, segura. Ouve a palavra, não deixa nada roubar a palavra. Eu peço para o irmão não ficar conversando com o irmão que está do lado. Amém. Marcos capítulo 11. Nós vamos meditar nesse texto. Versículo é o 11. Então Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Vou reler novamente o versículo 11. Então Jesus entrou em Jerusalém, no templo. Guarda isso. Ele entrou no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Amém. Vamos fazer a oração. Pai amado, vivo, santo e fiel, queremos ouvir o Senhor falar poderosamente nos nossos corações, quebrantando os nossos corações, através da Tua poderosa palavra, a palavra que cura, que liberta, que restaura. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, opera as Tuas maravilhas nas nossas vidas. Ó Deus Todo-Poderoso, do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar os nossos corações, pois a Tua palavra nos ensina que a Tua palavra tem que ser a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus vivo, santo e fiel. É isso que nós te pedimos. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, Jesus aqui, Ele está dentro do templo. Ele está observando tudo que estava acontecendo ali no templo. E Ele fica em silêncio. Em silêncio. Mas depois, Ele pega os seus discípulos, e a palavra fala que Ele vai para Betânia. No versículo 12, vai falar que Ele teve fome. No versículo 13, vai falar que Ele está vendo uma figueira cheia de folhas. E Ele foi ver se achava um fruto nessa figueira que estava cheia de folhas. E Ele não vai achar. No versículo 14, Ele vai amaldiçoar essa figueira. Ele vai dizer assim, ó: nunca mais coma alguém fruto de ti. Os discípulos ouviram isso. E depois Jesus Cristo volta para o templo. E quando Ele chega no templo, é um texto bem conhecido, onde que Jesus Cristo, Ele vira as mesas. Ele começa a declarar: não faça da casa do meu Pai um comércio. A casa do meu Pai é uma casa de oração. É uma casa de oração. Depois Ele sai, e Ele passa novamente, depois desse ocorrido, depois dessa revolta de Jesus, Ele sai e Ele passa novamente de frente a essa figueira. Os discípulos olham, Pedro olha, e agora Pedro, ele vê que aquela figueira que Jesus Cristo tinha amaldiçoado, nunca mais coma fruto de ti, ele está vendo aquela figueira seca mesmo. Aquilo que Jesus Cristo falou, se cumpriu. Se cumpriu. Assim, eu falo, meu irmão, que Deus falou na sua vida vai se cumprir. Deus, Ele continua falando com você, só continua marchando. Só continua marchando, que Ele está trabalhando. Os discípulos, eles vê aquela figueira seca. Pedro, ele vai falar para Jesus: Jesus, a figueira que o Senhor tinha amaldiçoado, ela secou. E Jesus Cristo vai dizer assim, ó, no versículo 22. E Jesus respondendo disse-lhe: tende fé em Deus? Pergunta para o irmão que está do lado: você tem fé em Deus, meu irmão? A palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Pergunta para o irmão novamente: você tem fé em Deus? Aí Jesus Cristo vai dizer assim, ó, no versículo 23. Porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte: erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que disse, tudo o que disse lhe será feito. Aquilo que você tem declarado sobre a vida do seu filho, você tem duvidado no seu coração? Aquilo que você tem declarado na vida do seu esposo, você está crendo no seu coração? Aquilo que você tem declarado na vida da sua esposa, você tem crido no seu coração? Aquilo que você tem declarado na área sentimental, você tem duvidado? Se você não duvidar,
A palavra do nosso Deus fala assim: no mesmo modo que eu amaldiçoei aquela figueira, e ela se secou, assim também, se você não duvidar das palavras que saem da sua boca. Meus irmãos, mas eu quero falar dessa figueira. Quando Jesus Cristo amaldiçoa essa figueira, Ele está falando de sinagogas, naquele tempo que Ele estava ali. Você vê que no versículo 11, conforme lemos, Ele estava dentro do templo e Ele estava observando tudo ali que eles estavam fazendo. Eles estavam fazendo comércio na casa do nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso que Ele pega os discípulos e mostra essa figueira como exemplo, que ela não tinha nenhum fruto. Assim era a sinagoga, não tinha nenhum fruto ali para Deus, não tinha nenhum fruto para o nosso Deus Todo-Poderoso. E você vê, meus irmãos, que essa figueira, ela estava bonita por fora. Por fora ela estava bonita, mas por dentro, aos olhos de Deus, ela estava podre. E Ele está falando de sinagoga. Quando Ele fala de figueira, Ele está falando de sinagoga. Eu peço para os irmãos irem até em Mateus capítulo 24. Ó, Mateus capítulo, eu falei o que mesmo, Mateus? Mateus capítulo 24. Encosta, Wesley, você faz favor, que você faz o fundo para mim, fazendo favor. Mateus capítulo 24. Aqui no versículo 1 vai dizer assim, ó: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. No versículo 2, Jesus porém lhe disse-lhe: não vestes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Então, Jesus Cristo, Ele vê os seus discípulos falando do templo. Meu, olha como esse templo é bonito, do mesmo modo que aquela figueira estava bonita por fora. E Jesus Cristo, Ele observa isso e fala no versículo 2, em verdade, Ele vai dizer assim: não veste tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Você vê que essa profecia se cumpriu. Se cumpriu. E quando eu falo que Jesus Cristo ele está falando de sinagoga, de templo, a figueira representa o templo. Aqui no versículo 32 ele vai dizer assim: aprendei pois esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam, deixa eu ler aqui nessa tradução aqui, ó. Mateus capítulo 24, na Almeida corrigida. Versículo 32. Aprendei pois essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vos, quando vistes todas essas coisas, sabeis que está próximo as portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Ele está falando da figueira, ele está falando do templo. Quando o terceiro templo ele for construído, né, você vê que ele não está falando em começar a dar fruto, ele fala assim, começar a dar ramos. É porque o terceiro templo não vai dar frutos. Aí ele deixa bem claro que essa geração não iria passar. E sabemos que eles estão trabalhando já no terceiro templo. E quando esse terceiro templo ficar pronto, aí a palavra fala, essa geração não passará. Sabemos que uma geração para Deus é 100 anos. 100 anos. Durante essa geração, ali o anticristo irá vir, e depois a vinda do nosso Deus Todo-Poderoso. Mas meu foco aqui, meus irmãos, não é falar sobre a vinda de Jesus Cristo por enquanto ainda, mas sim falar da sinagoga daquele tempo. Igual eu disse, quando Jesus Cristo foi pegar o fruto e não achando, ali ele estava falando, olha, eles não dão fruto para mim. Eles não dão fruto para mim. Eu vou pedir agora para os irmãos, vou ir aqui ó, em Mateus capítulo 23. O versículo 33, presta bem atenção, só 37, perdão, 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, mas tu não quisestes. Então,
Quando Jesus Cristo fala que ele não pegou fruto naquela figueira, ele está falando até mesmo disso. Olha como ele fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata os meus profetas e apedreja aqueles que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhinhos? Ele não está falando os meus filhinhos. Os teus filhinhos, porque eles estavam fazendo filhinhos para eles. E aqui no versículo 15, é assustador, que ele vai dizer assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorre o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de terdes feito, ou fazei filho do inferno 2 vezes mais do que a vós, com os ensinamentos deles. Por isso que Jesus Cristo está colocando aquela figueira como, sabe, uma amostra ali da sinagoga, naquele tempo, nesse tempo também, mas meu foco hoje é falar daquele tempo. Mas nesse tempo também existem muitas igrejas que são árvores, são bonitas, têm só folhas, são bonitas por fora, mas por dentro não são bonitas, não dão fruto para o nosso Deus Todo-Poderoso. E olha aqui, Jesus Cristo, igual ele está falando aqui, Jerusalém, Jerusalém, que mata os meus profetas e apedreja aqueles que são enviados. Quantas vezes quis eu juntar os teus filhinhos? Quantas vezes? Você vê como Isaías morreu, né? Ele foi cortado no meio. E aqui Jesus Cristo está trazendo na memória deles, os profetas que foram apedrejados. E quando Jesus Cristo fala assim, vocês estão fazendo filhinhos para vocês. Em Mateus capítulo 15, vamos aqui, é bom ler esse texto também. Olha que forte isso. Quando Jesus Cristo fala, vocês estão fazendo filhinhos, é para vocês e não para o Pai. O versículo é o 8 até o 9. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me veneram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Você vê que Jesus Cristo está até falando para eles: olha, esse povo, eles ensinavam o povo a adorar a Deus, mas os ensinamentos, depois, eles ensinavam ali doutrinas de homens. Por isso que no versículo 8, Jesus Cristo está falando para eles: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, pois eles estão vivendo os mandamentos de homens, não o mandamento do meu Pai, não os meus mandamentos. E assim, diversas vezes, diversas passagens, você vê Jesus Cristo tentando convencer ali os judeus que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Em João capítulo 8, no versículo 12, vamos andar aqui na palavra, meus irmãos. João capítulo 8, versículo 12, na Almeida Corrigida, vai dizer assim: de novo lhe falava Jesus, dizendo para eles, para os fariseus, para os escribas, de novo, em outra linguagem está escrito assim, ele falou, pois Jesus, outra vez, olha lá, outra vez, ele insistindo ali, tentando quebrar a religiosidade. Ele vai dizer assim, e de novo lhe falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andarás nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aqui, no finalzinho de João capítulo 8, vai falar que eles vão pegar pedra para apedrejar Jesus, não aceitando a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, continuando ali sem dar fruto para Deus. E eu gosto assim, eu quero refletir junto com os irmãos, até mesmo em João capítulo 10 agora, vamos em João capítulo 10, vai mais um pouquinho para frente, para os irmãos entenderem, porque aquela figueira ali, Jesus Cristo, ele vai até ela ali, ele sabe que ela não tem fruto, mas ele vai ali para mostrar para os discípulos. Ele está falando de sinagogas. Aqui no versículo 10, você lê para a gente, guerreiro? No capítulo 10, versículo 1. Vamos para o versículo 1 em diante. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Versículo 3. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Versículo 5. Isso. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Pode ir, mais além. Jesus disse-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas.
Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvirão. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará o pasto. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Jesus está de frente para os escribas, os fariseus, que estavam apacentando o povo dele. Sabe, que estava fazendo ali o povo dele não dar fruto para ele. E ele está chamando eles assim, eles sem entender. Jesus Cristo falando uma por parábola, que eles eram ladrões e salteadores. Você imagina que palavra dura é essa? Depois Jesus Cristo vai falar assim, que eles eram ladrões. E os ladrões, eles vêm ali para roubar, para matar e para destruir. Às vezes as pessoas falam do diabo, né? Esse texto, algumas pessoas falam, não, Jesus Cristo está falando do diabo. Tudo bem que o diabo também faz tudo isso também, né? Não é à toa que Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 8, no versículo 44, ele vai falar assim, vós são filhos do diabo. Ele está falando para aqueles que pastoreavam o povo dele. Mas ele está falando assim, mas eu sou o pastor agora. Vocês têm roubado as minhas ovelhas. Vocês têm roubado as minhas ovelhas. Vocês têm matado as minhas ovelhas. Por isso que Jesus Cristo estava falando em Mateus, olha, vocês rodam o mundo inteiro para fazer um prosélito, e eles se tornam merecedores do inferno 2 vezes mais do que a vós por conta dos ensinamentos. E aqui, meus irmãos, entendem isso. Aqui estava se cumprindo uma profecia no livro de Ezequiel. Peço para os irmãos irem em Ezequiel, no Antigo Testamento. Você que quer achar o livro de Ezequiel, pode abrir em Isaías, Jeremias, você vai entrar no livro de Ezequiel. Quando Jesus Cristo ele fala que o povo era ladrão, eles estavam roubando o povo, Jesus Cristo estava até trazendo a memória deles, se é que eles estavam entendendo, né, que Jesus Cristo estava falando para eles. O capítulo 34, o versículo 1. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacenta a si mesmo, não apacentarão os pastores as ovelhas? Olha o que ele está falando, se apacenta a si mesmo. Por isso que Jesus Cristo estava chamando eles de ladrões, porque Jesus Cristo tinha confiado, meus irmãos, as ovelhas para aqueles pastores, e eles estavam roubando ali as ovelhas de Deus. Vocês vão entender mais para frente também, alguns já estão entendendo. O versículo 3, olha aqui, ó. Por isso que Jesus Cristo está falando que vocês roubam. Olha aqui no versículo 3. Comeis a gordura, vestivos da lã, e degolai o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Isso estava acontecendo naquele tempo. Eu sei que você vê isso acontecendo até mesmo nos tempos de hoje, sim ou não? Pastores comendo a gordura ali da ovelha. Além disso, se vestindo de lã, degolando as ovelhas, mas não apacentando, sabe? Não apacentando as ovelhas, não apacentando. Assim também estava acontecendo naquele tempo. E olha aqui, ó, versículo 4. A fraca não fortaleceste, a doente não curastes, a quebrantada não ligastes, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominai sobre elas com rigor e dureza. Com rigor e dureza. Você vê que depois Jesus Cristo ele fala até mesmo para os discípulos na cadeira de Moisés. Mateus capítulo 23. Estão sentados os escribas e os fariseus. Tudo que eles disseis, fazeis, mas não fazer igual a eles. Jogaram peso nas costas dos outros, mas eles não carregaram nem com um dedinho. Nem com um dedinho. Vocês têm que ouvir e fazer. Eu vou pedir para o irmão continuar lendo aqui. Do 6 até o 10. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver que as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus. Visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Aqui, ó, só para você ver, é algo que acontece até nos tempos de hoje. Tem muitos pastores que se apacentam a si mesmos. Eles conhecem a verdade, mas não mostram a verdade para as ovelhas. Existe isso em muitas igrejas.
Igual eu vim de uma igreja que, por exemplo, quando eu conheci a verdade, assim, quando eu comecei a me apacentar, eu já fiz ao contrário, já comecei a apacentar as ovelhas de Deus, abrindo os olhos e quebrando ali a religiosidade que estava na vida delas. Mas Deus está falando, tem muitos pastores que sabem a verdade, assim, da da maldade que existe na religião, mas eles não falam para as ovelhas, mas aqui ó, no versículo 9, aqui Deus vem com uma profecia no versículo 10. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo nos seus pastoreios, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Eu já cheguei, meus irmãos, num culto, quem já me acompanhou, assim, que eu vim de outro ministério. Uma vez eu falei assim na igreja: a igreja é de Deus ou é do homem? A igreja estava cheia, igual está aqui. As pessoas é de Deus, então ouve a palavra de Deus, meus irmãos. Eles estão te roubando. A campanha é só uma forma de prender vocês aqui. Nós, pastores, ganha 10% do que arrancar das ovelhas. Procura uma igreja que prega o evangelho. Muitas pessoas às vezes falavam para mim: por que você não sai? Por que você não vai procurar outra igreja, monta uma igreja? Eu falei assim: você acha que é assim? Se montar outra igreja, não é assim não. Se Deus me colocou aqui, Deus me tira, e Ele vem me tirar. Uma vez o diabo, ele apareceu e falou assim: as pessoas não vão te ouvir. E o diabo, ele aparece, meus irmãos, e ele falou para mim: as pessoas não vão te ouvir. E eu falei assim: os bodes não, mas as ovelhas sim. E eu não vou parar. Eu vou continuar profetizando. Eu vou continuar declarando. E em alguns momentos, irmão Wesley, até o Edinho, até mencionei isso. O Edinho estava comigo assim. Eu falava, terminava a reunião, eu falava assim: eu acho que eu estou secando gelo, sabe? As pessoas não estão me ouvindo. Não estão me ouvindo. E o Edinho me aconselhava, sempre o Edinho me aconselhou: não para. Você pensa que você está secando gelo. As pessoas estão ouvindo sim. E foi dito e feito, meus irmãos. A igreja me mandou embora, e eu sabia das consequências que eu iria sofrer. Mas, meu irmão, Deus me deu 2 braços, 2 mãos para me trabalhar, você entendeu? Sabe, eu não tenho que pensar em dinheiro, eu tenho que pensar em almas. Depois que Ele me mostrou o amor dEle por mim, eu não posso perder nenhuma alma, E eu comecei a me dedicar. Mas entenda isso, Deus, Ele faz uma profecia no versículo 11. Aqui, continua a profecia. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia que encontra ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Olha que forte, aqui é uma profecia, no versículo 11, eu vou só reler novamente, só o versículo 11, olha que forte essas palavras: porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. E ele veio buscando as suas ovelhas. Pedro, me segue, farei você pescador de homens. E ele veio pregando o evangelho. Aí para os irmãos entender João, novamente capítulo 10, ele está de frente dos pastores que apacentava a si mesmo, mas não apacentava as ovelhas. João capítulo 10, versículo 11, ele vai dizer assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário é o que não é pastor, de quem não são as ovelhas. Vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo arrebata e dispensa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste curral. Também me convém juntar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Olha que forte essa profecia. Jesus Cristo está falando assim: ainda tem outras ovelhas que não são deste curral. Também me convém juntar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho. Igual eu falo, meus irmãos, existe somente uma porta, somente uma porta, e essa porta é estreita. Só existe somente um corpo, que é a palavra de Deus. E Deus, Ele fala assim, que Ele está passando nessas igrejas que são joio, e Ele vai começar a arrancar as ovelhas dEle, e Ele vai começar a conduzir para o curral dEle. E Ele está deixando bem claro que vai ter somente um rebanho.
Porque, olha aqui no versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu a conheço e elas me seguem. No versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as chamo e elas me seguem. Vou pedir agora para os irmãos irem no Evangelho relatado de Lucas, por Lucas, capítulo 20. Olha Jesus Cristo falando com os fariseus e os escribas. Lucas, capítulo 20. Você lê para mim, guerreiro, até o versículo 9 até o 18. Depois Jesus contou essa parábola para o povo. Certo homem fez uma plantação de uvas, arrendou-a para uns lavradores e depois foi viajar, ficando fora por muito tempo. Quando chegou o tempo da colheita, ele mandou um empregado para receber a sua parte. Mas os lavradores bateram nele e o mandaram de volta sem nada. O dono mandou outro empregado, mas eles também bateram nele. Depois o trataram de modo vergonhoso e o mandaram de volta sem nada. Então ele enviou um terceiro empregado, mas os lavradores também bateram nele e o expulsaram. Aí o dono da plantação pensou: o que vou fazer? Já sei, vou mandar o meu filho querido. Tenho certeza de que vão respeitá-lo. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram: este é o filho do dono, ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então eles jogaram o filho para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou: e agora? O que é que o dono da plantação vai fazer? Ele virá, matará aqueles homens e dará a plantação a outros lavradores. Então as pessoas que estavam ouvindo disseram: que Deus não permita que isso aconteça. Mas Jesus olhou bem para eles e disse: as Escrituras Sagradas afirmam: a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Quem cair em cima dessas pedras ficará em pedaços. E se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. Você vê que Jesus Cristo fala: o dono da vinha enviou seu próprio filho e eles mataram. Jesus Cristo falando dele mesmo. Mas depois ele pega e fala assim: mas o dono da vinha vai matar esses, vai pegar a vinha e passar para outros apacentar. Aí eles repreendem essas palavras de Jesus. Eles repreendem que Deus não venha permitir isso acontecer. Aí Jesus Cristo ele fala da pedra que foi rejeitada. Aqui no versículo 11. Mas Jesus olhou bem para eles e disse-lhe: as Escrituras Sagradas afirmam: a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Quem cair em cima desta pedra ficará em pedaço. E se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. Ele está falando assim: essa pedra sou eu, e vocês estão me rejeitando. Em Romanos capítulo 10, o versículo 21. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. Então ele está falando uma profecia que estava se cumprindo na vida dos judeus. Todo dia estendia as mãos. Todo dia, ele está falando assim, todo mês. Ele fala todo dia eu estava estendendo as mãos para um povo rebelde. Eles não deram ouvido, meus irmãos. E realmente, você vê que os judeus, ali os fariseus, os escribas, eles mataram, conforme lemos em Lucas capítulo 20. Mas meditando junto com os irmãos, Mateus capítulo 23, no versículo 37, igual lemos, Jesus Cristo dizendo para eles: Jerusalém, Jerusalém, que mata os meus profetas e apedreja aqueles que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhinhos como uma galinha junto os teus pintinhos debaixo da sua asa, mas vocês não quiseram. Tem muitas pessoas que querem ser gavião. E você vê o modo que Jesus Cristo ele se descreveu: uma galinha que ajunta os seus pintinhos. O gavião, meus irmãos, ele voa sozinho. O gavião, quando ele pega o seu filhote para fazer voar, ele agarra nele assim, depois voa bem alto e depois solta ele daquela altura. E o filhote, ele sem entender o que está acontecendo, depois se ele vê que o filhote não vai voar, ele abaixa o bico dele assim, vem e pega assim ele novamente. Eu fico pensando, imaginando esse filhote: mãe, o que está acontecendo, mãe? A mãe: você vai aprender a voar hoje. Sobe mais uma vez. E mãe, não faz isso comigo não. E solta ela ali de novo.
assim, aí esse filhote, ele vai passando por isso até ele aprender a voar. Você vê que a galinha, ela já é o contrário, né? O cuidado que ela tem com seus filhotes. Esse tempo desse eu vi um vídeo de uma cobra grande, querendo pegar um pintinho. Você precisa de ver a brabeza daquela galinha. Ela pulava assim na cobra, ficava assim as penas dela, e ela pulava novamente, protegendo seus filhinhos. É assim que Jesus Cristo, Ele quer ser na sua vida. E assim, meus irmãos, também acontece na vida de todos aqueles que Ele escolhe. Assim também, o mesmo sentimento que Cristo, Ele tem por vocês. Às vezes vocês vão falar assim, é mentira. O Senhor vai falar que tem. Eu tenho mesmo, eu não posso mentir. Quando alguém está passando por algo, assim meu coração aperta, né? E eu oro, eu imploro para Deus, dê a vitória, livra o irmão, livra a irmã. Assim também eu vou mostrar para os irmãos que assim também o apóstolo Paulo também, ele declara que ele se via também como uma galinha que queria proteger os pintinhos. Eu peço para os irmãos irem em 2 Coríntios capítulo 11. Você vê que Deus, Ele levanta pastores que não faz ali filhinhos para eles, mas sim para o nosso Deus Todo-Poderoso. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Eu vou ler na Nova Tradução, linguagem de hoje, amém, meus irmãos? Eu gostaria que vocês me suportassem, mesmo quando sou um tanto louco. Por favor, me suportem. O mesmo zelo que Deus tem por vocês, eu também tenho, porque vocês são como uma noiva virgem pura, que eu prometi dar em casamento somente a um homem que é Cristo Jesus. Ele está falando, o mesmo zelo que o Senhor tem por vocês, eu também tenho. E aqui ele vai continuar dizendo, meus irmãos, olha aqui no versículo 3. Pois assim como a Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo, porque vocês suportam com alegria qualquer um que chega e anuncia um evangelho diferente daquele que nós anunciamos, e aceita um espírito e um evangelho completamente diferente do Espírito de Deus e do evangelho que receberam de nós. Aqui Paulo ele mostra os ciúmes e o cuidado. É porque assim é, meus irmãos, né? Às vezes muitos assim tem isso. Qualquer um que chega para falar de Cristo, às vezes as pessoas ficam encantadas, sabe? Mas às vezes a maldade está num canto que você não vê. Às vezes essa pessoa quer te levar apenas para uma religião ali, para o joio. Mas os servos de Deus não, sabe? Eles têm cuidado ali. Eles têm vocês como se fosse uma galinha que está cuidando dos pintinhos. Qualquer um briga. Não, aqui não vem não, seus falsos profetas, né? Eles guerreiam. E você vê que Paulo ele fala assim, que ele tinha esse medo desses falsos, desses lobos. Eles levaram as pessoas para a perdição. Eu preguei sexta-feira sobre usar, né, que não procurou ali levar a arca correta. Assim também, nos tempos de hoje, meus irmãos, tem muitas pessoas que quer levar um evangelho, mas não do jeito correto. Você vê que Paulo vai dizer, qualquer um, se até mesmo os anjos descer do céu e anunciar um evangelho que não seja esse que eu tenho pregado, que seja anátema, seja amaldiçoado. Nós estamos numa geração que as pessoas, né, eles querem levar o evangelho com sua própria força. E não é, meus irmãos, não é desse jeito. Com o pecado a gente não pode negociar. Você vê que hoje em dia as pessoas estão amaciando, assim, fazendo massagem em pecadores, sabe? Falando, Deus vai te dar a vitória, Deus está com você. E Deus está falando, é mentira, se arrepende, porque minha ira vai vir. Isso que Paulo está falando, sabe? Me suportem, suportem esse jeito meu, sabe? Esse zelo que eu tenho por vocês. Às vezes as pessoas reclamam do meu jeito, como pastorear. Eu queria que fosse Paulo aqui, ou Jesus Cristo mesmo, falando para Pedro, para trás Satanás, você não entende as coisas do alto. Meus irmãos, quem pastoreia mesmo, quem são servos de Deus, eles têm zelo. E ele olha assim para o pecador, ele fala assim, você já está perdido, você está perdido. Mas se eu pregar assim um verdadeiro evangelho, há esperança para você.
Sabe, se eu pregar o verdadeiro evangelho, há esperança para uma pessoa que está perdida. Agora, se você ficar amaciando, sabe, igual o louvor lá que eu falei, como é o louvor que eu falei, que a moça cantou para as pessoas? Fica tranquilo, Deus está preparando um sorriso. E Deus lá em cima, você vai ver o sorriso naquele dia. Você vai ver o sorriso naquele dia se você não se arrepender. Você vê que Davi, ele fala, quem pode reconhecer os seus próprios erros? Se o evangelho não for pregado corretamente, as pessoas não vão reconhecer os seus próprios erros. Olha João Batista, meus irmãos, para a gente estar finalizando assim, estou perto para terminar. Mateus capítulo 3. Versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A pregação de João Batista, quando ele pregava isso, ele estava fazendo filhinhos para Deus. Isso meu filho, traga os meus filhos para perto de mim, através dessas palavras. E aqui ele vai continuar dizendo no versículo 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira virtuosa? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Olha ele preparando ali, sabe, aquele povo para dar bons frutos para Deus. No versículo 9, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que desde esta pedra Deus pode suscitar filhos a Abraão. Versículo 10, já está posto o machado à raiz, todas as árvores. Versículo 10, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bons frutos, é cortada e lançada ao fogo. Aqui você vê que eles estavam falando com quem? Com os escribas e os fariseus, aqueles que conduziam. Igual disse, a figueira fala de árvore. E aqui, João Batista está falando para eles, vocês são guias, mas são cegos. Se arrepende, faça filhos para Deus. Porque ele vai dizer assim novamente, versículo 10, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bons frutos, é cortada e lançada no fogo. Por isso que Jesus Cristo vai falar em Mateus capítulo 7, no versículo 15, acautelai-vos que ninguém vos engane. Você vai conhecer a árvore pelos frutos. Os frutos é quando você vê as pessoas mudando de vida, sabe, se arrependendo mesmo, largando a avareza, sabe, a avareza é pecado, é idolatria. A família é idolatria, colocando Deus sobre todas as coisas, renunciando a sua vida, igual o apóstolo Paulo. Você vê que isso é pregação. Em Romanos capítulo 8, olha como o apóstolo Paulo pregava, quando as pessoas estavam passando por dificuldade, quando as pessoas estavam aflitas. Olha como o apóstolo Paulo pregava. Ele não pregava assim, Deus está dando vitória aí para você. Não, ele focava as pessoas para o alto. Olha aqui, Romanos capítulo 8, no versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Olha como Paulo ele pregava, as aflições desse século. Eu não sei o que você tem passado, meu irmão, minha irmã, mas continue firme no caminho do Senhor, pois você vai ver a glória que Deus, a promessa de Deus na sua vida. Nesse suporte firme, não pare de caminhar, continua nessa caminhada. Olha no versículo 35. Ele vai dizer, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matador, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Olha o que ele está falando, quem vai nos separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a fome. Ele está falando no versículo 37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Ele está falando, continue firme, meus irmãos. Meus irmãos, para finalizar, aqui finalizo em 2 Pedro, amém? 2 Pedro capítulo 2, é o que eu tenho para passar para a igreja hoje. Então, os filhos de Deus, eles vão fazer filhinhos para Deus. Deus preparou o coração deles. Se alguém apedrejar, se alguém rejeitar, sabe, o coração deles estão blindados para sofrer qualquer situação. E eles vão continuar pregando o verdadeiro evangelho, a salvação.
doa a quem doer. Mas eles vão continuar, e eu vou continuar pregando esse evangelho. Assim, para a gente renunciar às coisas terrenas. Para a gente continuar buscando o nosso Deus Todo-Poderoso. E crer na promessa que Ele tem para conosco, que é a Nova Jerusalém. Pregar a santidade. Eu vou continuar pregando esse evangelho. Aqui no versículo 1, peço para o irmão estar. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1. Até o 3 por enquanto. Portanto, abandonem tudo o que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Pois, como dizem as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Pode ler o versículo. Cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use nas construções de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite, pois as Escrituras Sagradas dizem: eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião, como a pedra principal do alicerce. Quem crê nela não ficará desiludido. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E em outra parte, as Escrituras Sagradas dizem: esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-los cair. Assim ele fala até nos tempos de hoje, meus irmãos. É uma profecia que esta é a pedra em que muitos vão tropeçar. Muitos vão tropeçar. Por isso que Jesus Cristo fala, eu continuo falando, Mateus capítulo 7, versículo 21, nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. E sabemos, meu irmão, como é que a gente vai fazer a vontade de Deus? É se apresentando como um sacrifício vivo, perfeito e agradável a Deus, né? É não se conformando com esse século, com esse mundo, mas renovando a nossa mente, para que a gente possa experimentar qual que é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. É renovando a nossa mente. Olha aqui, ó, novamente o versículo 8. E em outra parte, as Escrituras Sagradas dizem: esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, e a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçam porque não creram na mensagem, de acordo com a vontade de Deus para elas. Ó, crê em Jesus, meus irmãos, até o diabo crê. Você entendeu? Crê em Jesus, você vai no presídio, vai na Umbanda ali, as pessoas crê. Agora eu quero ver viver. Quero ver andar ali conforme a palavra de Deus. Isso é crer em Jesus. É negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir Ele. É lutar contra a carne e viver o Espírito. Olha aqui, ele vai dizer aqui agora, meus irmãos, para nós agora, para nós, no versículo 9. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Então, ó, meus irmãos, aqui o evangelho está sendo pregado, né? E devemos dar frutos, né? Quando uma árvore dá fruto, assim é para outras pessoas. Então, começa a dar fruto, continua dando fruto, vamos dizer assim. Não vou falar que começa, né? Porque aqui nós já começamos, sim ou não? Vamos continuar dando fruto no trabalho, sabe, no casamento, sabe, com os filhos que iremos colher. Então continue firme na palavra do nosso Deus, né? E não se desvie, meus irmãos. Hoje em dia eu falo para os irmãos, eu vejo os irmãos indo aí para essas marchas para Jesus. Eu falo para os irmãos, olha, prefira ficar na sua casa, coloque um louvor e adore somente você ali que Deus está recebendo, né? Nesses eventos aí é só artista, sabe, eles estão um pouco se importando com a alma. Eles querem isso aqui, ó. Você entendeu? Então guarda isso que eu estou falando. Creia nisso que eu estou falando. Creia nisso que eu estou falando. E continua firme na palavra de Deus. Continua pegando os ensinamentos no nosso Deus. Espere em Deus. Não precisa ir atrás de profeta, não. Atrás de profecia. Deus já tem uma profecia na sua vida já. É questão de tempo. Espera na palavra de Deus. Que naquele dia a gente vai estar junto com o noivo. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso.